Bem, pessoal, hoje a gente vai desenvolver mais 4 temas da nossa era de gastro. Hoje a gente vai falar de úlceras pépticas, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa e acalásia. São 4 temas muito comuns cobrados aí na prova de medicina interna da Fundação Barcelona. Então, leiam atentamente esses 4 temas que eu estou dando para vocês. Igualmente, vocês vão ter o aponte para acompanhar. Não são temas difíceis, como eu falei para vocês na aula anterior, gastroenterologia, o bom é que os fármacos e os tratamentos são muito parecidos, então vocês não vão ter muita dificuldade quanto a isso. O que mais é tomado na prova são as causas, né? As causas de úlcera, as causas de hemorragia digestiva. Então, fiquem atentos às causas, porque são temas que o Dr. Reis sempre gosta de perguntar nos exames, ok? Então, vamos começar a desenvolver o tema hoje de úlcera péptica. Então, pessoal, o que é úlcera péptica? Quando eu falo de úlcera péptica, eu estou falando tanto de úlceras que aparecem no estômago e no duodeno. Toma cuidado com isso, porque muitas vezes os alunos eles acham que quando eu falo de úlcera péptica, eu estou falando só apenas de úlcera do estômago, e não é. Tem pacientes que podem apresentar lesões tanto da mucosa gástrica como da mucosa duodenal. Então, quando eu falo de úlcera péptica, eu posso dizer que o meu paciente ele tem tanto lesão no estômago, ou meu paciente tem lesão no duodeno, ou nos dois, ok? E por que ela acontece? Ela acontece devido a um desequilíbrio que ocorre entre o mecanismo de defesa da mucosa gástrica e do adenal, né, que são a mucosa que começa a produzir agentes de proteção da mucosa, em relação aos agentes agressivos da mucosa do adenal. A gente tem muito componentes agressivos para a mucosa gástrica, como, por exemplo, a produção do ácido clorídrico intenso, a produção da pepsina, da bilis, de alimentos ácidos, de infecção por bactérias, de vírus e de outros vários fatores, né? Como, por exemplo, o álcool, o uso abusivo de substâncias cítricas, tudo isso são materiais daninhos para a mucosa gástrica. Então, quando eu tenho um desequilíbrio do mecanismo defensivo dos agentes agressivos, é quando começa a aparecer essas lesões na nossa mucosa. Em contrapartida, fisiologicamente, a gente tem fatores de proteção da mucosa gástrica, como por exemplo, a nossa mucosa, ela tem células que fazem a produção de mucos, de bicarbonatos e fosfolípidos, que tem a função de neutralizar esse ácido clorídrico e permitir cicatrização de pequenas lesões que vai gerando nessa mucosa do estômago ou do duodeno. Quando ocorre um desbalance entre os fatores de proteção e os fatores agressivos, é quando vai ter a formação dessas úlceras gástricas e das úlceras duodenais. E quais são as causas que levam o paciente a produzir essas úlceras? Pode ser por infecção de Helicobacter pylori. Lembra que eu falei para vocês que Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa que ela sobrevive no meio ácido. Então, quando ela está ali no estômago, o estômago, por ter a produção de ácido clorídrico, essa bactéria ela produz urease. E essa urease ela tem a função de neutralizar o ácido clorídrico. Por isso que a bactéria Helicobacter pylori ela não morre no meio do ácido clorídrico. Exatamente por ela ter esse mecanismo patogênico de usar a urease para produzir uma substância neutralizante. Outra causa muito comum de úlcera péptica, que sempre é abordado nas provas orais e escrita, são o consumo de AINES e corticoides. Por quê? Como vocês estudarem isso em terapêutica, o consumo de AIDS e corticoide tem um efeito antiprostaglandinas. Prostaglandinas são substâncias que a gente tem no nosso estômago, na parte fisiológica, que tem a função de produzir mucos e bicarbonato. Quando o meu estômago ele produz muco e bicarbonato, isso daí são agentes de proteção da mucosa gástrica. Então, quando o paciente ele faz uso abusivo de AINES e de corticoides, meu paciente ele tem maior é, fator de risco para desenvolver esses tipos de úlcera, ok? Então, fiquem atentos com o consumo de AINES e corticoides, porque esses daí são temas sumamente tomados aí na prova do Dr. Rei.
Bem, pessoal, outra causa comum é o consumo de cocaína e de crack, ou seja, de substâncias ilícitas. E por que isso daí ocorre? A cocaína e o crack, eles são agentes vasoconstrictor. Então, quando eu faço uma vasoconstricção dos meus vasos, começa a gerar um hipofluxo sanguíneo na minha mucosa gástrica, e quando vai gerando um hipofluxo, diminui o aporte de oxigênio. Então, meu paciente começa a gerar as úlceras gástricas devido à diminuição do aporte de oxigênio. Lembra que quando eu dei a aula para vocês na parte de cardio, né, na parte de angiologia, que a gente viu úlceras venosas, eu falei para vocês que uma das causas de úlceras venosas, que são aquela formação de lesões nas pernas, é devido à obstrução, tanto venosa como arterial. Exatamente por isso, porque na perna não chegava sangue e começava a formar úlceras na região cutânea, né, principalmente ali no tornozelo do paciente. É a mesma coisa que vai acontecer aqui na parte de gastro. Se eu tenho algum fator que diminui o aporte de sangue para o meu estômago ou para o meu duodeno, isso daí vai ser mais propenso a gerar a formação de úlcera. A gente também tem o síndrome de Zollinger-Ellison. O que é essa síndrome? Essa síndrome, pessoal, ele é um tumor, né, que a gente fala que é um gastrinoma, é um tumor produtor de gastrina. Então, esse tumor, ele produz muito, mas muito ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico que é produzido em excesso, por ser uma substância corrosiva, não dá tempo do meu estômago produzir fatores de proteção, que é o muco e o bicarbonato, para neutralizar esse ácido clorídrico que está produzido por esse gastrinoma. Então, meu paciente tem a formação de úlceras gástricas devido a esse síndrome de Zollinger-Ellison. Outra causa também que é sumamente perguntado nos exames, até coloquei um desenho aqui para vocês mais ou menos ter uma normotécnica para saber, são a úlcera por estresse. Que úlcera por estresse são essas? São as úlceras Curling e úlceras Cushing. Onde vocês vão ver isso? A úlcera Cushing, pessoal, vocês vão ver em pessoal que tem lesão de sistema nervoso central. Então, ó, Cushing tem S de sistema nervoso central. Então, se por acaso o Dr. Rei perguntar para vocês, pedindo para vocês descreverem o que seria uma úlcera Cushing, vocês podem descrever no exame, seja na prova escrita, no exame ou na prova oral, que são úlceras pépticas que aparecem em pacientes que têm lesão do sistema nervoso central. Em que casos? Em paciente, por exemplo, que tem um ACV hemorrágico, em paciente que tem um trauma encefálico, ok? Tudo que leva a uma lesão do sistema nervoso central pode gerar uma formação de úlcera gástrica. E por que isso daí ocorre? Exatamente porque a mucosa gástrica, ela perde o seu fator autonômico, né? Toda a produção de gastrina, de muco, de bicarbonato que é produzida ali, tem uma resposta do sistema autônomo, do sistema nervoso central. Então, a partir do momento que eu tenho um comprometimento da área de liberação de mucos e bicarbonato, o meu paciente ele é mais propenso a ter esses tipos de úlcera. E depois a gente tem as úlceras curling. Eu até tenho um R no meio para vocês lembrarem de grandes queimados. A úlcera curling, vocês vão ver em pacientes que têm queimaduras severas, queimaduras de segundo grau, queimaduras de terceiro grau, que são queimaduras muito profundas. E por que isso ocorre? Quando o paciente ele sente muita dor devido à queimação, libera muita adrenalina. E a adrenalina ela é uma substância vasoconstrictora. Não é à toa que a gente utiliza a adrenalina como um vasoativo em paciente com paro cardiorrespiratório, certo? Exatamente para fazer o quê? Para fazer uma vasoconstricção periférica e aumentar a pressão arterial do paciente, né? Quando a gente utiliza na parte de cardio. Quando o paciente ele tem uma queimadura extensiva do corpo, ele libera muita adrenalina devido à dor, né? É um estresse para o paciente passar por essa queimadura. E essa adrenalina vai fazer uma vasoconstricção ali da mucosa gástrica. Isso daí vai diminuir o aporte de oxigênio, tendo a percepção de úlceras, ok? Então não esqueça, úlcera Cushing é por lesão do sistema nervoso central e úlcera Curling é em pacientes por grandes queimados, ok? Qual é a manifestação clínica de uma úlcera péptica? Pessoal, é assim, ó, esse tema é um tema um pouco meio ambíguo. Por quê? Porque ninguém atende um paciente falando assim, esse paciente tem uma úlcera péptica. É muito difícil. Então, assim, para ficarem fácil para vocês entenderem, pelo menos para vocês raciocinarem o dia que vocês estiverem na parte prática, isso aí nenhum livro fala, eu falo pelo menos contando da minha experiência. Vocês têm que pensar o seguinte: chegou um paciente para vocês que tem epigastralgia, que é dor na região epigástrica, há muito tempo, e de acordo com a anamnese que vocês vão perguntando, né? Como que é esse tipo de dor? Se o paciente consome algum tipo de substância, como anti-inflamatório, corticoide,
Se o paciente ele faz consumo de substância ilícita, como cocaína, crack, se o paciente faz uso de álcool, pela anamnese, pela semiologia, vocês vão suspeitar que o paciente pode ter uma úlcera gástrica, mas para vocês suspeitar, para vocês podem suspeitar, porém, para confirmar, vocês vão precisar de um estudo de imagem, ok? Então, assim, é meio ambíguo esse tema, porque uma coisa é a gente estudar hemorragia digestiva alta, que ok, você sabe que o paciente está vomitando sangue, pronto, falou de hemorragia digestiva alta. Agora, quando a gente fala de úlcera péptica, é muito meio ambíguo, porque a gente não vai conseguir ver com os nossos próprios olhos a úlcera péptica. Então, assim, para ficar fácil para vocês consultou um paciente com epigastralgia, de acordo com a anamnese, com o interrogatório que vocês vão fazendo, vocês suspeitam de uma úlcera péptica, porém, vocês têm que confirmar com o exame de imagem. Ok? Então, beleza. Como que é a característica da manifestação clínica de uma úlcera péptica? Então, o paciente normalmente ele tem uma dor na região epigástrica, que é a epigastralgia, que eu falei para vocês. E como que é essa dor? Lembra da Alicia que vocês viram em semiologia? Antiguidade, localização, característica, atenuação, tudo isso. A mesma coisa que vocês vão fazer durante a entrevista com o paciente, a anamnese. Então, a característica dessa dor é uma dor urente, é uma dor queimante, é isso que o paciente fala. Fala, doutor, está queimando a boca do meu estômago. Então, falou de dor urente, queimante, é isso que está de vermelho, tem que chamar a atenção para vocês suspeitarem de uma úlcera péptica, ok? E normalmente essa dor, ela acontece depois que o paciente ingere algum tipo de alimento e melhora com a ingesta de antiácidos ou de alimento que neutraliza essa acidez. É muito comum o paciente falar para você, nossa, doutor, meu estômago ele queima tanto que eu tomo um copo de água gelada, ou eu tomo um copo de leite frio, porque o leite ele é uma substância neutralizante e acaba ajudando a melhorar a acidez desse paciente, ok? Então fiquem atentos com a manifestação clínica, porque isso daí são pontos chaves na prova. Tanto na prova que vocês vão fazer agora, Dr. Rei, como nas provas que vocês vão fazer futuramente, seja por revalida ou para a prova de residência, são perguntas chaves que vocês têm que marcar. Opa, falou de dor urente, epigastral, já tem que levar eu a suspeitar de úlcera gástrica, ok? Perfeito. Suspeitei de úlcera gástrica, como é que eu vou investigar esse caso? Tem que fazer estudo de imagem. Sim ou sim, o diagnóstico não tem como ser clínico. Você vai pedir um estudo. Quais são as metodologias de estudo que eu posso utilizar? Eu posso fazer uma videoendoscopia gástrica, né, que é a famosa VEDA. Então, o paciente, a gente vai sedar o paciente, vai colocar uma câmera pela boca do paciente, vai descer até a região do estômago e vai buscar algum tipo de lesão. Toda lesão do estômago, pessoal, eu tenho que fazer biópsia. Toda. Se eu vejo uma úlcera, eu tenho que biopsiar. Isso daí está no livro do Dr. Rei e está em todas as guias. E por quê? As úlceras gástricas, ela não se maligniza. Então, o fato de o paciente ter uma úlcera péptica não é fator de risco para o paciente desenvolver um câncer gástrico. Porém, o câncer gástrico, ele pode ulcerar. Então, por isso que frente a uma úlcera péptica, eu tenho que sim ou sim tomar uma biópsia. Porque eu não sei se eu estou frente a uma úlcera gástrica devido a uma deficiência do fator de proteção do meu estômago, ou se eu tenho uma úlcera gástrica porque é um câncer que fez uma úlcera. Então, lembram disso, porque sempre é pergunta de exame. Toda úlcera gástrica de estômago que eu estou falando, ok? Toda úlcera gástrica de estômago tem que ser biopsiada, porque o câncer gástrico, ele forma úlcera. É diferente das úlceras duodenais. As úlceras que estão no duodeno, normalmente eu não peço biópsia. É pela característica da lesão, eu consigo saber se isso é uma úlcera por fator exógeno, né, por deficiência do fator de proteção, ou se é um câncer. Mas normalmente as úlceras duodenais eu não tenho que pedir biópsia. Em contrapartida, as úlceras gástricas eu sempre tenho que fazer a toma de biópsia sim ou sim, ok? Na videoendoscopia, quando eu vejo esse tipo de úlcera, qual que é a diferença? Na úlcera gástrica, essas úlceras são úlceras com bordes mais regulares, fininhos, simétricos, típico do que a gente vê nas aulas de diagnóstico por imagem. Quando vocês vão estudar nódulo de pulmão, ele é redondinho, perfeitinho, simétrico, é característica de benignidade, é o mesmo, vai servir para o que eu estou falando para vocês agora. Viu uma úlcera gástrica redondinha, simétrica, com bordes definidos? Normalmente isso daí é uma úlcera gástrica. Ok? Agora, se vocês verem uma úlcera assimétrica, de bordes elevados, com pliegues irregulares, fiquem atentos, porque isso daí pode ser um câncer gástrico e tem que fazer a toma de biópsia. Ok?
Outro estudo que eu posso fazer é uma seriado esôfago gastroduodenal, né? Não é o estudo de primeira linha, porém eu posso solicitar, se caso o paciente ele tem contraindicação para fazer uma videoendoscopia digestiva alta, quando o paciente vai fazer uma VEDA, normalmente o paciente tem que estar sedado. Então, às vezes tem paciente que tem contraindicação para fazer uma anestésia, né? Às vezes o serviço de cardiologia contraindica a anestésia. Então, se é por conta disso, a gente pode optar pelo seriado esôfago gastroduodenal, que é a técnica com duplo contraste, né? O paciente vai fazer o contraste tanto endovenoso como por via oral, e através de várias radiografias que a gente toma ali da mucosa gástrica, a gente consegue diferenciar se tem uma lesão ali de ulcerada ou não. A gente também pode solicitar a dosagem de gastrina, se caso eu suspeito que meu paciente tem um síndrome de Zollinger-Ellison, que é aquele gastrinoma, né, um tumor normalmente pancreático que leva a maior produção de ácido clorídrico. E se caso essa úlcera gástrica ela é produzida por Helicobacter pylori, eu suspeito que essa úlcera é por Helicobacter pylori, aí eu tenho que fazer as provas de detecção dessas bactérias. Que provas que eu posso utilizar? Eu posso utilizar provas não invasivas e provas invasivas, isso também já foi tema visto na nossa aula de gastrite que eu passei para vocês. Então, lembra, das técnicas não invasivas, a que eu mais utilizo é a prova do alento, né? Então, o paciente ele vai tomar um líquido, esse líquido vai ser metabolizado no estômago do paciente, vai levar à produção de ureia, e quando o paciente ele expira esse ar, vai para uma bolsinha coletora que vai ser feita uma leitura para uma máquina, e a máquina vai determinar se a prova de alento é positivo ou negativo. Outra técnica não invasiva que eu posso fazer é a serologia, né, por detecção de antígenos nas fezes do paciente. E de técnicas invasivas é o teste rápido com a ureasa, né? No caso, eu faço a videoendoscopia no paciente, eu vou tomar biópsia, né, de fragmento do tecido da mucosa gástrica e eu vou colocar em um teste de urease, que é um líquido que coloca no tecido, e dependendo da coloração que vai ter esse tecido, eu vou dizer se o teste rápido da urease é positivo ou negativo. Ok? Então, frente ao paciente com úlcera gástrica, que eu suspeito, eu peço um exame de imagem, e se eu suspeito que meu paciente tem infecção por Helicobacter pylori, eu posso optar por técnicas não invasivas e técnicas invasivas. Quais são as complicações, pessoal, que o paciente pode apresentar tendo uma úlcera péptica? O paciente pode ter hemorragia digestiva, que é um dos temas que a gente vai abordar hoje na nossa aula. Pode ter perfuração. Se essa úlcera ela começa a se aprofundizar da mucosa gástrica, pode chegar um momento que essa úlcera ela pode abrir, ela pode se romper e o paciente tem um quadro de peritonite, aquela peritonite generalizada, porque o líquido gástrico ele caiu todo no peritônio, gerou uma irritação ali difusa. Pode ter penetração, que é quando a úlcera gástrica ela começa a crescer e ela já atravessa a mucosa gástrica, ela penetra em tecidos vizinhos, né, em órgãos vizinhos ali do lado, e caso de estenose. Caso de estenose é mais comum em úlcera duodenal, porque como está no duodeno, essa cicatriz, né, vocês já viram cicatriz, né, pessoal, quando você se machuca e forma aquela casquinha do machucado, é a mesma coisa, vai formando úlcera, essa úlcera vai crescendo e ela vai formar uma estenose do piloro. Então, como o piloro está estenosado, o alimento não consegue descer, vai ficar acumulado no estômago do paciente, o paciente vai ter um quadro de abdômen obstrutivo e o paciente começa a ter vômitos, a repetição, perda de peso, tudo isso, ok? Então, essas são as complicações da úlcera gástrica. Como que eu vou tratar um paciente? Se a úlcera gástrica que eu tenho não é causada por infecção por Helicobacter pylori, o meu tratamento é cuidados generais e a mudança do meu estilo de vida e o tratamento com inibidores de bomba proton, ok? E normalmente, pessoal, esse tratamento que eu vou fazer com o paciente é um tratamento por 8 semanas, ou seja, 2 meses. Então, eu vou orientar o meu paciente a evitar o uso de café, o uso de AINES, o uso de álcool. Por quê? Porque são substâncias corrosivas, daninas para a minha mucosa gástrica, e eu vou iniciar já o inibidor de bomba proton. Lembra que o inibidor de bomba proton é a minha droga de primeira linha para o tratamento de úlcera péptica, ok? Então, o tratamento que eu vou fazer é por 8 semanas. Dentro dos inibidores de bomba proton, lembra que o inibidor de bomba proton, seu mecanismo de ação são inibidores irreversíveis da produção de ácido clorídrico, e dentro das drogas que a gente pode citar, seriam omeprazol, lansoprazol e pantoprazol. Lembra que são drogas que a gente tem que tomar em jejum, ok? Então, o paciente ele toma o remédio quando ele acorda e depois de 30 minutos a 1 hora ele pode iniciar as refeições dele, porque o inibidor de bomba proton ele é ativado no meio ácido, ok?
A gente também pode utilizar o sucrafato. Lembra que o sucrafato ele é um protetor da mucosa gástrica. Então, no meio ácido ele forma um polímero, né? Ele forma como se fosse uma capa de proteção dessa mucosa gástrica, dessa úlcera, protegendo essa úlcera e permitindo uma maior cicatrização. Agora, se os meus estudos complementares apontou que o meu paciente ele tem infecção por Helicobacter pylori, eu tenho que tratar a infecção por Helicobacter pylori. E lembra que o tratamento por essa bactéria são por 14 dias. Eu vou orientar também meu paciente a fazer os cuidados gerais e a mudança do estilo de vida, né? Evitar o uso de café, evitar o uso de mate, evitar o uso de AINES, de álcool, abandonar o tabaquismo, por quê? Porque o cigarro ele empeora a cicatrização dessas úlceras e eu vou entrar com o tratamento antibiótico. Lembra que o tratamento antibiótico eu vou fazer com amoxicilina e claritromicina, associado ao inibidor de bomba próton. E se caso o meu paciente ele é alérgico ao beta-lactâmico, à amoxicilina, aí eu vou utilizar metronidazol, claritromicina e inibidor de bomba próton. Ok? É fácil, pessoal. Lembra que o tratamento de Helicobacter pylori é uma tripla terapia. Tem que ter um inibidor de bomba próton associado sim ou sim, amoxicilina e claritromicina. Se o paciente for alérgico à amoxicilina, eu troco. Eu tiro a amoxicilina, coloco a metronidazol, mantenho o claritro e mantenho o inibidor de bomba próton. Ok? E o tratamento é por 14 dias. E lembre que logo depois do tratamento que o paciente faz com antibiótico, se recomenda o paciente fazer uma nova endoscopia digestiva alta, para verificar se essa úlcera ela foi cicatrizada e para verificar se ainda tem permanência da bactéria ali nessa mucosa. Mas às vezes é preferível fazer tratamento, é preferível fazer uma investigação não invasiva. Então, ao invés de você fazer uma toma de biópsia, é preferível você fazer a prova do alento. A prova do alento vai comprovar se ainda o paciente ele tem a bactéria ali ainda ou não. Ok? E o tratamento cirúrgico para úlcera gástrica só vai estar indicado em caso de complicação. Então, se o paciente tem uma perfuração, já com quadro de uma peritonite, ou o paciente tem uma hemorragia digestiva alta já massiva, que não controla com inibidor de bomba próton, aí o paciente vai diretamente para a cirurgia para fazer o controle desse sangrado, ok? Bem, pessoal, a gente vai seguir então com o nosso tema de acalásia. Acalásia também é um dos temas bem tomados aí na prova do Dr. Rei, um queridinho aí que ele gosta de perguntar bastante, ok? Então, o que seria, no caso, a acalásia? Pessoal, a acalásia ela é uma incapacidade de relaxação do esfíncter esofágico inferior devido a uma destruição do plexo de Alburbach e de Mansard. Lembre que quando vocês estudaram fisiologia, na parte de fisiologia gástrica, a gente tem o nosso sistema digestivo inervado por esse sistema, que é o plexo de Alburbach e de Mansard, que permite peristaltismo, permite a motilidade gástrica e intestinal, fazendo com que possa ter a formação do bolo alimentar. Quando eu tenho deficiência, eu tenho uma alteração desses plexos, o paciente vai ter toda a alteração gástrica, ok? E por que esse é um tema muito perguntado pelo Dr. Rei e nas provas? Exatamente porque uma das causas de acalásia é a enfermidade de Chagas. Então, como aqui no norte da Argentina é uma região endêmica para Chagas, isso daí é um tema bem tomado. E o rei encanta muito desse tema na prova final, porque na prova final ele toma miocardiopatia chagásica associada ao quadro de acalásia. Então fica atento com isso, porque é um tema bem queridinho que ele gosta de perguntar nos exames, ok? Então, dentro das causas de acalásia, eu tenho de causa idiopática, ou seja, quando eu não sei a causa desse megaesôfago, pode ser pela enfermidade de Chagas ou até mesmo por patologia autoimune. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, eu tenho meu esôfago, né? Meu esôfago, na parte inferior do meu esôfago, e normalmente eu tenho uma válvula aqui, né? Que quando a gente viu em refluxo gastroesofágico, quando tem uma deficiência dessa válvula, meu paciente tem a enfermidade do refluxo gastroesofágico. Então, isso daqui é meu esôfago normal. Quando eu tenho uma hipertrófia, né, desse esfíncter esofágico inferior, né, eu tenho a incapacidade de relaxação desse esfíncter, eu vou ter um megaesôfago. O meu esôfago distal, ele começa a se dilatar, então ele começa a ter a dilatação desse esôfago e o alimento ele começa a se acumular aqui. Então imagina, pessoal, esse alimento acumulado, esse líquido acumulado, começa a juntar bactéria, começa a decompor esse alimento. O que o paciente vai ter? Mau hálito. Então, até que uma das manifestações clínicas que o paciente tem é a litose, tá? Mas isso não é
a clínica mais típica, mas lembra disso, líquido acumulado é sopa para bactéria. Então, o paciente, além de ter o MEC esôfago, né, vai ter o quadro de disfagia, o paciente também tem esse quadro de halitose. Qual que é a manifestação clínica que o paciente vai apresentar? O paciente ele vai ter uma disfagia crônica para sólidos e para líquidos. E a diferença dessa disfagia, pessoal, é que ela é uma disfagia intermitente, ela não é uma disfagia progressiva. Isso faz a gente fazer o diagnóstico diferencial de câncer esofágico. O que seria uma disfagia intermitente? Aquela disfagia que o paciente tem um período e depois para, o paciente fica bem, e depois volta novamente a apresentar disfagia, e depois para, e assim por diante. Já quando o paciente ele tem um câncer esofágico, a gente tem uma disfagia progressiva. É aquela disfagia todos os dias que vai piorando cada vez mais, ok? Então, a tríada clássica do paciente com disfagia perdão, a tríada clássica do paciente com aclásia é a disfagia, tanto para sólidos como para líquidos, regurgitação do alimento, exatamente porque o alimento ele fica preso ali na parte inferior do esôfago, então começa a voltar novamente ali para a parte da boca do paciente. Então, o paciente tem um quadro de regurgitação e tem perda de peso, exatamente, porque como eu tenho uma hipertrófia desse esfíncter esofágico inferior, o alimento não consegue descer, então o paciente não tem componentes metabólicos para continuar o seu desenvolvimento. Então, o paciente também tem a perda de peso. E também a litose, né, igual eu falei para vocês, por conta do acúmulo do alimento, e dor retroesternal devido à distensão desse esôfago. Então, a clínica típica é um adulto jovem, normalmente de 30, 40 a 50 anos, o paciente tem uma disfagia lenta e progressiva, igual eu falei para vocês, lenta e progressiva, regurgitação e emagrecimento, ok? Então, deu essa tríada, disfagia, regurgitação e emagrecimento, pense em acalásia. Principalmente se eles derem um caso clínico para vocês, dizendo que a pessoa veio do norte. Pessoal, isso aqui foi uma questão clássica do Revalida desse ano de 2024 que teve. Caiu na prova do Revalida e muitas pessoas errou que deu de um paciente lá da Bahia, do Sertão, que começou a consultar com quadro de dificuldade para deglutir e perda de peso. E um monte de gente assinalou a questão errada. Assim que também é um quadro típico de acalásia e na prova tinha lá que tinha que pedir serologia para Chagas. Então também faz parte do papel do diagnóstico da acalásia pedir esse tipo de serologia. Qual que é a metodologia de estudo? Como que eu vou estudar esse paciente com acalásia? Eu posso pedir uma seriada esôfago-gasto-duodenal, né? O que eu vou observar nesse seriado esôfago-gasto-duodenal, quando eu coloco o contraste, é o esôfago inferior dilatado, em forma de bico de pássaro. Então, lembra dessa palavra, bico de pássaro, porque é a pergunta do Dr. Reis sempre nos exames. Por que tem um bico de pássaro? Porque como eu tenho uma hipertrófia desse esfíncter esofágico inferior, se acumula tudo o contraste aqui. Então, forma esse bico, né? Que parece um bico de passarinho. Então, é bico de pássaro, ok? Então, no seriado esofágico com a técnica de doble contraste, o que eu vou ter é a formação desse bico de pássaro. A endoscopia, normalmente eu não peço para solicitar, para fazer o diagnóstico de acalásia, mas é para diagnóstico diferencial. Porque como meu paciente ele consulta por perda de peso e por disfagia, tem que levar eu a suspeitar também que o paciente não tem um câncer esofágico. Porque a calásia, ela não vai matar o paciente, mas já o câncer esofágico sim. Então, o primeiro estudo que eu vou acabar solicitando é uma endoscopia digestiva alta para fazer diagnóstico diferencial, para descartar outras causas de obstrução. Ok? Então, peço a endoscopia digestiva alta como diagnóstico diferencial, mas ela não é uma metodologia diagnóstica para a calásia. O estudo que é gold standard, que é o padrão ouro para a acalásia, é a manometria esofágica. Lembra que esse estudo eu falei para vocês também em refluxo gastroesofágico, que é utilizado? E quando que eu vou utilizar esse estudo? Quando eu suspeito que o meu paciente ele tem uma alteração motora do esôfago. Qualquer alteração motora, seja um esôfago atônico, seja uma hipomotilidade esofágica, ou seja uma suspeita de acalásia, onde eu tenho um compromisso nervoso devido à contração desse esfíncter, o meu exame padrão ouro é uma manometria esofágica. O que ele vai detectar? Ele vai detectar que tem uma hipertensão do esfíncter esofágico inferior e não vai ter a relaxação completa desse esfíncter. Ok? Então, pela manometria esofágica, é o estudo Gold Standard, padrão ouro, para o diagnóstico de acalásia. Ok? Então, lembra também da imagem, ó, isso aqui é a imagem bico de pássaro, isso aqui é o MEC esôfago, pessoal.
para vocês verem, isso aqui já é um grau 4. Quando a gente estuda acalásia, existem vários graus de acalásia. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, dependendo do tamanho de dilatação que tem esse esôfago. Então, esse grau 4 aqui, já é um paciente que tem um esôfago muito dilatado, provavelmente já é um paciente candidato a tratamento cirúrgico, já para esse tipo de patologia que esse paciente tem, ok? Como que eu vou tratar esse paciente? Pessoal, a acalásia, ela não tem cura, tá? Uma vez que o paciente tem dilatação do esôfago, para sempre vai estar dilatado. A minha conduta médica frente a esses pacientes é o objetivo de aliviar os sintomas que o paciente tem, de disfagia, de perda de peso, de regurgitação, de halitose, ok? Então, o meu objetivo aí é frear que esse esôfago ele continua dilatando e ele se torna um megaesôfago. Mas uma vez que o esôfago foi dilatado, para sempre vai estar dilatado, ok? Lembra-se disso. E eu tenho 3 alternativas para tratar o meu paciente. Eu posso ter um tratamento farmacológico, que é o primeiro que a gente opta, né, dependendo do grau de acalásia que o meu paciente tem. Eu tenho um tratamento endoscópio e eu tenho um tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento farmacológico, eu posso utilizar os nitratos, que é o dinitrato de isosorbide sublingual. Lembra que o nitrato, ele também, a gente utiliza também no síndrome coronariana, ele faz o quê? Ele faz uma vasodilatação, e já que numa calásia, ele vai permitir uma relaxação desse esfíncter esofágico inferior. Então, vai permitir que essa dilatação ela começa a se frear, não começa a acumular tanto alimento aí devido à utilização de nitrato. Também posso utilizar os bloqueios de canal de cálcio, como de nifedipina e de diazelam, também atua do mesmo mecanismo, relaxação do esfíncter. E eu posso utilizar o tratamento endoscópico. Dentro do tratamento endoscópico, eu posso utilizar a injeção de toxina botulínica, através da endoscopia mesmo, se injeta droga ali no esfíncter esofágico inferior, diminuindo essa tonalidade, né? Tá bem tônico, muito hipertônico esse esfíncter, então acaba relaxando. E também pode utilizar dilatação com dilatadores pneumáticos, que às vezes é o que mais se utiliza, tá, pessoal? A toxina botulínica às vezes não tem muito efeito positivo, mas lembra que existe. Já a dilatação com os dilatadores pneumáticos, ela tem uma resposta mais positiva. Ela permite entrar através do endoscópico com um balão que você vai colocar ali no esfíncter esofágico inferior, você vai insuflar esse balão, né? Lembra que de pneumático aqui na Argentina é pneu, então é como se fosse um balão mesmo, você vai insuflar ele com ar e vai permitir a dilatação desse esfíncter esofágico inferior que está hipertônico, né? Que a musculatura dele está bem hipertrofiada ali. E o tratamento cirúrgico, não são todos os casos que a gente vai indicar, a gente sempre vai optar por tratamento menos invasivo para o paciente. Em qualquer conduta médica que vocês tiverem, seja frente a uma calásia, seja frente a um síndrome coronariano agudo, seja feita uma infecção de pele, vocês sempre vão optar como primeira linha de tratamento menos invasivo. Porque eu colocar o paciente numa mesa de cirurgia para submeter a uma cirurgia de miotomia, o paciente vai se submeter por anestesia, pode ter reação alérgica, então tem todas as complicações. Então, primeiro a gente vai optar pelo tratamento não farmacológico ou tratamento endoscópico. O paciente não melhorou, é refratário ao tratamento, ou já tem uma acalásia de grau avançado, aí sim o tratamento é cirúrgico, não tem outra opção. E o nome da cirurgia, pessoal, marquem isso porque é pergunta de exame. Miotomia de Hurley. Ok? Esse é o nome da cirurgia. Isso é um tema também que vocês vão abordar mais no sexto ano na cursada de cirurgia de vocês, ok? Mas lembre desse nome, desse procedimento de cirurgia, porque sempre entra na pergunta de gasto, doutor Rei. Miotomia de Hurley. O que consiste isso? O cirurgião ele faz uma incisão no esfíncter esofágico inferior e permite diminuir a pressão, né? Essa hipertonicidade que tem no esfíncter. Então, aqui nessa imagem, pessoal, ó, é a dilatação com dilatadores pneumáticos. Então, eu entro por via endoscópica, pela boca do paciente, eu coloco o balãozinho aqui no esfíncter esofágico inferior e vai insuflar de ar. Tá vendo? Então, vai dilatar o esfíncter esofágico inferior, permitindo, no caso, a diminuição da sintomatologia que o paciente tem. Então, lembra disso, dilatação com dilatadores pneumáticos, por via endoscópica. E a opção cirúrgica é a miotomia de Heller por via laparoscópica. Então, como o esfíncter esofágico inferior está bem hipertrofiado, o que faz? Faz uma incisão para diminuir a pressão desse esfíncter e vai fazer, no caso, vai pegar o fundo gástrico e vai enrolar em volta do esôfago, né? Porque não pode deixar esse esôfago aqui aberto, senão o paciente vai sangrar, vai infectar. Então você pega o fundo gástrico e envolta a parte inferior do esôfago e faz uma sutura. Ok? Isso daí não é pergunta de exame, pessoal. Eles não vão perguntar para vocês a técnica. Mas lembra da cirurgia miotomia de Heller,
que é uma cirurgia, já é um tratamento cirúrgico, já para pacientes em estadio mais complicados ou refratário ao tratamento médico, ok? Pessoal, o próximo tema a ser abordado, sumamente importante, muito comum aí na prática diária, vocês que vão estar amanhã atuando na porta de guarda, de pronto atendimento, hemorragia digestiva alta, tá? Tem que saber como conduzir, tem que saber como é, identificar e tratar esses pacientes. A calase nem tanto, porque a calase normalmente quem vai cuidar é o especialista, né, o gastroenterologia, mas hemorragia digestiva é uma coisa que vocês, como médico generalista, têm que saber. Então, lembra que eu falei para vocês, tem informações e coisas que a gente estuda que, ok, é de conhecimento médico, a gente tem que suspeitar, mas normalmente quem trata esses pacientes são especialistas, não são a gente, né? Se a gente não vai ser gastro, eu não vou tratar uma calásia. Eu posso suspeitar que tem uma calásia, eu posso derivar para o gastroenterologia. Aí é válido. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento geral das matérias, porque a gente tem que suspeitar, a gente tem que saber quando que a gente deve encaminhar para o especialista. Agora, hemorragia digestiva alta é algo que chega para a gente ali no pronto atendimento diário. Então, é algo que a gente tem que resolver e é algo que vocês têm que saber sim ou sim, ok? Então, o que, que seria a hemorragia digestiva alta? Pessoal, a hemorragia digestiva alta é aquela hemorragia que vai ocorrer desde o esfíncter esofágico superior até o ângulo de 3 do duodeno. Então, o ângulo de 3 é esse daqui, ó. Tá vendo? Até o duodeno. Então, qualquer sangrado que esteja do esôfago, estômago, duodeno, até o ângulo de 3, qualquer sangrado que tem aqui, eu vou determinar que se trata de uma hemorragia digestiva alta. Como abreviação, pessoal, é AT-DA, ok? Falo isso porque às vezes vocês vão estar no internato, vocês vão ver assim, diagnóstico, AT-DA, vocês não vão saber. Então, a abreviação de hemorragia digestiva alta, AT-DA, ok? Quais são as causas de hemorragia digestiva alta? Eu tenho causas varicosas, que é causada por varizes esofágica. A varize esofágica, ela é secundária a uma hipertensão portal. Quando eu tenho uma hipertensão portal, né, eu tenho um aumento de pressão ali da minha veia porta, eu tenho um aumento da pressão hidrostática. Então começa a formar varizes esofágicas, que são circulação colateral. E esses vasos, como eles são muito débil, ele tem tendências a sangrado. Em que casos que eu vou ver que o paciente tem varizes esofágicas? Por exemplo, paciente cirrótico, principalmente, com insuficiência cardíaca e câncer de pâncreas, principalmente de cabeça de pâncreas, ok? E eu tenho as causas não varicosas, que são mais comuns no pronto atendimento. Dentre elas, a principal está aqui a nossa amiguinha que a gente acabou de falar, que é a úlcera péptica. Então, a úlcera péptica, lembra que eu falei para vocês no nosso slide anterior, que uma das complicações era a hemorragia digestiva alta? Então, ela entra aqui, ó. Então, a úlcera péptica ela é uma das causas de hemorragia digestiva alta não varicosa. Ela é a causa mais frequente. 80% dos pacientes que chegam no pronto atendimento com sangramento digestivo alto, eu tenho que pensar em úlcera péptica. Ok? Outra causa de sangrado que a gente tem é a síndrome de Mallory-Weiss. O que é a síndrome de Mallory-Weiss, pessoal? E leia isso com atenção. Também é pergunta de exame. A síndrome de Mallory-Weiss são lacerações do esôfago distal que ocorrem normalmente em pacientes que são vomitadores crônicos. Quem são os vomitadores crônicos que a gente tem? Por exemplo, em paciente alcoólico, né, paciente etilista, que faz o uso severo de álcool, que está o tempo todo vomitando devido a essa intoxicação alcoólica, começa a formar lacerações ali no esôfago distal. Então, o paciente tem tendência a sangrado. As gestantes, a mulher quando está grávida, tem mulheres que têm uma sintomatologia bem tolerável, mas tem mulheres que passam muito mal durante a gestação. Então, quando a mulher que está grávida, ela começa a vomitar muito, ela também tem tendência à formação dessas lacerações do esôfago esofágico inferior e a paciente tem tendência ao sangrado. Outra causa, que também já foi pergunta na prova do Dr. Rei, eu estava dando uma olhada nos exames anteriores, dos exames anteriores dele, é a lesão de Affoley. O que seria essa lesão de Affoley, pessoal? É uma malformação, é uma dilatação patológica da arteríola da submucosa do esôfago. Então, é uma arteríola, ela é bem pequenininha, mas ela está dilatada e ela acaba gerando um sangrado superficial. E aí o paciente acaba tendo uma hemorragia digestiva alta devido a essa arteríola que se rompe. Normalmente, a lesão de Affoley se diagnostica por videoendoscopia digestiva alta e o tratamento acaba sendo um tratamento endoscópico mesmo, um tratamento mais invasivo, porque normalmente tem que cauterizar esse vasinho que está dilatado, ok? Outras causas que a gente tem também, gastrite erosiva, por tumores gástricos, por tumores de esôfago, por tumores de estômago, transtorno da coagulação, atento a isso. A gente já falou de coagulação em paciente, por exemplo, com FA,
Se chega, por exemplo, para vocês um paciente que tem uma FA crônica, que está anticoagulado com acetocumarol ou warfarina e apresenta vômito com sangue, tem que verificar se esse paciente não está mal anticoagulado, se esse paciente não está tomando dose a mais da medicação, ok? Então, por isso que dentro da anamnese do paciente com hemorragia digestiva alta, sempre é muito importante a gente perguntar ao paciente que tipo de medicação ele usa e se ele faz uso de anticoagulante ou não, ok? Manifestação clínica do paciente com hemorragia digestiva. Hematemese, né, que é aquele sangrado que é aquele vômito com sangue que o paciente vai apresentar. Fica atento com isso, pessoal, porque tem que fazer diagnóstico diferencial. Às vezes o paciente tem sangramento da gengiva, né, que a gente fala que a gengiva raja, ou tem uma epitáxise e o paciente acha que está vomitando sangue. Então fica atento com isso, porque é bem comum isso. Melena, a melena, pessoal, o paciente vai fazer umas fezes bem escuras, as fezes do paciente é bem negra e tem um cheiro horrível. O dia que vocês estiverem dentro do hospital e ver um paciente com melena, vocês vão ver que o setor inteiro tem um odor insuportável. É muito feio mesmo, é muito desagradável o cheiro de melena, porque é um sangue coagulado. Imagina que aquele sangue passou no intestino e nosso intestino, a gente tem bactérias que acabam degradando esse sangue. Então, forma um cheiro insuportável. Ou, em alguns casos, o paciente pode ter proctorragia. A proctorragia ela não é tão comum, tá? Porque a proctorragia é aquele sangue mais vivo. Não é tão comum, o sangue mais vivo que eu falo, pessoal, é aquele sangue mais vermelho, vermelho rutilante. Normalmente a proctorragia ela não é comum na hemorragia digestiva alta, é mais comum na hemorragia digestiva baixa. Porém, se o paciente tem uma hemorragia digestiva alta muito severa, onde tá saindo muito sangue ali daquela mucosa, não dá tempo do sangue se metabolizar no intestino para essas bactérias. Então, ao invés do sangue ficar bem negro, ele acaba ficando vermelhinho. Então, o paciente também pode consultar com quadro de proctorragia. E o paciente pode ter outras manifestações clínicas, que são manifestações de inestabilidade hemodinâmica. Lembra que eu falei para vocês, lá na nossa aula de cardio, no nosso tema de choque, que a gente tem um choque hipovolêmico? Então, em uma das causas do choque hipovolêmico é hemorragia digestiva alta. Se o paciente está sangrando internamente, está perdendo muito sangue, ele vai ter sinais de inestabilidade hemodinâmica. Então, é uma paciente que vai estar hipotenso, que vai estar com alteração de sensório, porque não está chegando sangue oxigenado naquele cérebro o suficiente, vai estar taquicárdico, pode ter quadro de síncope, palidez cutânea, sudorese. Tudo isso tem que mencionar a alarma. Opa, meu paciente não está bem. Ele tem uma inestabilidade hemodinâmica, porque nesse paciente eu tenho que correr, eu tenho que estabilizar ele. Ok? Então, a tríada mais comum que vocês vão ter na hemorragia digestiva alta é hematemese e melena, ou proctorragia em casos de sangrado muito severo. Porém, o paciente também pode vir apresentar manifestação clínica de inestabilidade hemodinâmica se o sangrado for muito massivo. Ok? Como que eu estudo o meu paciente que vem apresentando com ATDA? Primeiro, eu vou fazer uma anamnese desse paciente, se ele estiver estável, né? Se o paciente tiver hipotenso com sinais de choque, não vai dar tempo de eu fazer a anamnese. Primeiro, eu vou estabilizar ele no choque room, na sala vermelha, e depois eu prossigo com as perguntas. Ou, no caso, eu vou perguntar para o familiar. Então, vai perguntar para o paciente o número de episódios de vômito que ele teve, se ele vomitou 5, se ele vomitou 6, ou se ele vomitou 15 vezes. Muda totalmente meu panorama como médico, como é que eu vou atuar frente a esse paciente, né? Se uma coisa é meu paciente vomitou 3 vezes vômito com sangue, uma coisa é quando vomitou 10. Entendeu? Já perdeu uma grande quantidade de sangue aí. Então eu tenho que ficar atento porque eu tenho que falar, opa, eu tenho que transfundir esse paciente, já perdeu muito sangue por aí. Então, a anamnese é muito importante nisso. Antecedentes familiares, se o paciente tem antecedentes de doenças hepáticas, de doença digestiva, se na família tem antecedentes de câncer coloretal, se o paciente consome algum tipo de medicação, anticoagulante, os AINES, se o paciente faz uso de álcool, se o paciente faz uso de droga, né, como cocaína, crack, por quê? Porque isso daí são casos de úlceras pépticas e as úlceras pépticas podem sangrar. Então, tudo isso tem que fazer parte da minha anamnese. E uma pergunta fundamental que vocês não podem deixar de esquecer, que sempre eu vejo os médicos fazendo isso durante o atendimento deles, sempre que vocês estão frente a um paciente que tem hemorragia digestiva alta, vocês têm que perguntar para eles se eles estão de acordo se deseja receber transfusão de sangue ou não. Porque a gente tem pacientes que são testemunhos de Jeová, que aqui a gente fala que são os testigos de Jeová, e são pacientes que não querem receber sangue. Então, nesse caso, lembra lá em bioética que tem o princípio da autonomia, tem que respeitar a autonomia do paciente, e o paciente tem que firmar um consentimento informado onde ele rechaça a transfusão de sangue.
ok? Então fiquem atentos a isso, porque isso daí também faz parte da anamnese. Tanto para vocês investigarem de onde vem o sangrado, qual que é a causa, mas também para saber se vocês vão poder transfundir ou não. Imagina se vocês vão lá e falam assim, ah não, o paciente está com 6 de hemoglobina, vamos transfundir. Vocês transfundem, depois o paciente faz uma demanda em vocês, porque não foi pedido o consentimento dele. Ok? Então não esqueça disso. Sempre perguntar para o paciente se ele dá autorização para receber transfusão de sangue, se caso necessário. E aí tudo isso daí vocês vão colocar na história clínica para vocês depois se defenderem caso venha ter algum problema. Ok? Vou pedir um laboratório completo para esse meu paciente, um hemograma, uma ureia, uma creatinina, um coagulograma, o tempo de sangria, vou pedir a contagem de plaquetas e o grupo sanguíneo do meu paciente. Eu já peço o grupo e fator RH. Por quê? Eu já solicito isso aí diretamente no laboratório, porque se caso meu paciente ele necessita de transfusão, eu já tenho esses dados. Porque quem faz a transfusão de sangue, pelo menos aqui na Argentina e lá no Brasil também, são os técnicos de hemoterapia. Vem um técnico do serviço de hemoterapia, né, das bolsas de transfusão, para transfundir esse paciente. Então, quando é uma emergência e tem que transfundir sim ou sim, o primeiro sangue que eles vão transfundir é um O negativo, porque o O negativo é doador universal, doa para todo mundo. Mas se meu paciente ingressou no pronto atendimento, está sangrando, já pede o grupo e o fator RH, porque às vezes naquele hospital não tem O negativo, porque muita gente usa, mas eu tenho um A positivo que é compatível com o meu paciente. E como eu já pedi um estudo de laboratório e eu tenho que meu grupo e fator RH é um A positivo, eu vou utilizar aquela bolsa. Ok? Então não esquece de incluir no laboratório de vocês, de todo paciente que tem uma hemorragia digestiva, que você suspeita, o grupo e o fator RH. Ok? A videoendoscopia digestiva alta, eu vou solicitar para os meus pacientes tanto para fim diagnóstico como para fim terapêutico. Às vezes tem paciente que, dependendo do caso da hemorragia digestiva alta, a única forma de eu tratar ele é por procedimentos endoscópicos, que a gente já vai citar aqui que eu vou explicar para vocês. E na videoendoscopia digestiva alta, pessoal, nas úlceras pépticas gástricas, não duodenais, estou falando gástricas, através da videoendoscopia, dependendo da lesão que eu tenho, eu posso utilizar a classificação de Forest. Lembra desse nome. Eles jamais vão perguntar para vocês como que é essa classificação, se é um A, um B, 2A, 2B, eles não vão perguntar isso para vocês, mas lembra do nome, porque durante da prova oral, se vocês falarem, ó, não, através da videoendoscopia digestiva alta, eu posso até determinar a classificação de Forest do meu paciente, pronto, é um golaço para vocês. Vocês vão ganhar muito ponto com isso, porque a classificação de Forest para o médico endoscopista, o que vai determinar? Vai determinar se o paciente ele é candidato a algum tratamento endoscópico ou não, ok? Então, classificação de Forest pela videoendoscopia é somente para úlcera gástrica. Isso daqui é classificação de Forest, pessoal. Quando eu entro com o endoscópico lá na mucosa gástrica do paciente, eu quero ver que tipo de lesão que ele tem. Então, aqui é uma lesão mais pulsátil, tá vendo? Então, eu dou classificação como Forest 1A, lesão pulsátil. Então, aqui é um vasinho que rompeu e está jarrando sangue dentro do estômago. Normalmente, paciente Forest 1A, 1B, 3A e 3B, que no caso não aparece aqui, são pacientes já candidatos a procedimento cirúrgico. Entendeu? A procedimento endoscópico. Não adianta eu colocar nesse paciente, como fala? Eu colocar nesse paciente uma bomba de omeprazol ali passando por endovenoso, que não vai resolver o problema do paciente. Normalmente esses casos são procedimentos endoscópicos. Por isso que a classificação de Forest só vai servir para úlcera gástrica. Dependendo da lesão que eu tenho, se é uma lesão pulsátil, se é uma lesão de fundo limpo, se é um vaso visível, se já tem um coágulo ou tem uma hemantina na mucosa, eu vou definir se esse meu paciente é candidato a tratamento endoscópico ou não, tá? Volto a repetir, vocês não necessitam saber classificação um por um, porque no livro do Dr. Rei também tem isso. Forest 1A é tal coisa, não necessito saber. Eles não vão perguntar isso para vocês, pessoal, jamais. Ninguém sabe isso aí de cabeça, eu tampouco sei. Isso aí é manejo de especialista. Mas para a prova, lembra que a classificação de Forest vai determinar se tem que fazer um tratamento endoscópico ou não. Como que eu vou tratar meu paciente com hemorragia digestiva alta? Então, assim, vamos aqui falar de uma forma mais didática. Chegou um paciente para vocês no pronto atendimento, tem hemorragia digestiva alta, está vomitando sangue. Primeira conduta de vocês como médico é falar: meu paciente está estável ou está inestável? Lembra dos critérios de inestabilidade hemodinâmica. O paciente vai estar taquicárdico, vai estar hipotenso, vai estar sudoroso, pode ter síncope.
Ok? Isso daí são critérios. O recheio capilar do paciente vai estar diminuído. Tudo isso daí me fala que meu paciente está com uma inestabilidade hemodinâmica. Ele está perdendo muito sangue. O que eu vou fazer com esse paciente imediatamente? Vou colocar ele na sala vermelha, eu vou colocar 2 vias periféricas, 2 acessos periféricos. Por quê? Porque eu vou administrar no meu paciente cristalóide, que pode ser com solução fisiológica, ou ringer lactato. O paciente está perdendo volêmia. Eu tenho que dar volume para o meu paciente. Então, eu tenho que dar líquido, cristalóides, ou solução fisiológica, ou ringer lactato, ok? Se meu paciente a via aérea do meu paciente está comprometido, eu tenho que fazer a oxigenoterapia. Se meu paciente está vomitando muito ou já está com alteração de sensório, um Glasgow muito rebaixado, Glasgow menor a 8, eu tenho que intubar o paciente, não tem outra, ok? E vocês vão verificar se o paciente ele já tem critério para ser transfundido ou não. Uma vez que se estabilizou o paciente de vocês, pediu o laboratório mostrou que a hemoglobina do paciente está abaixo de 7, ou ele tem uma plaqueta menor de 50 mil, já é um paciente com indicação para fazer transfusão de sangue. Ok? Então não esqueça. Se perguntarem na prova, qual que é o critério para transfundir um paciente? Isso é em tudo, tá, pessoal? Qualquer etapa da vida de vocês como médico, quando que vocês vão transfundir um paciente? Se o paciente tiver uma hemoglobina menor a 7 e uma plaqueta menor a 50 mil, quando está sangrando, já é candidato a fazer a transfusão de sangue. Ok? Uma vez que eu estabilizei o meu paciente, ou se eu já recebi o meu paciente, ele está estável, a minha próxima pergunta a fazer é: qual que é a causa dessa hemorragia digestiva alta? Ela é varicosa ou ela é não varicosa? É isso que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, porque vai mudar a conduta que vocês vão tomar, ok? Lembra que eu falei que a causa de hemorragia digestiva alta varicosa é por varizes esofágicas. Em quem que eu vou suspeitar por varizes esofágicas? Principalmente em pacientes cirróticos. Ah, mas doutor, como é que eu vou saber se é varicose ou não, se eu não fiz o exame de imagem? Realmente, vocês vão precisar de um estudo de imagem para confirmar, entendeu? Mas pela anamnese você já consegue basear se se trata de um paciente hepatopata ou não. Então chega lá para vocês um paciente, o paciente está ascítico, é um paciente que fala para vocês que toma álcool, é um paciente que está ictérico. Pronto, pessoal, já tem que ensinar. Opa, é um paciente etilista, é um paciente alcoólico, ele faz uso abusivo de álcool. Então já leva vocês pela anamnese a suspeitar que vocês estão frente, que podem ser uma hemorragia digestiva alta de causa varicosa, ok? Se por um acaso não é de causa varicosa ou a anamnese não aporta nada para vocês a pensarem que se trata de uma hemorragia digestiva alta varicosa, o que vocês têm que acionar alarme na cabeça de vocês é úlcera péptica. Lembra que eu falei para vocês, a causa mais comum de sangramento digestivo alto no pronto atendimento, 80% é por úlcera péptica, ok? Agora, através disso, uma vez que eu estabilizei meu paciente está hemodinamicamente estável, já consegui estabilizar ele, já consegui formular na minha cabeça se se trata de uma hemorragia digestiva alta, varicosa ou não varicosa, agora sim eu vou prosseguir com o tratamento. O que eu vou fazer? Depende. Depende se você suspeita se é uma hemorragia digestiva alta de causa varicosa ou não varicosa. A não varicosa, a principal causa é por uma úlcera péptica, ou seja, uma úlcera que está ou na região gástrica ou na região do adenal. Como que eu trato a úlcera péptica? Igual eu havia explicado para vocês no slide anterior. Primeiro, administração de bomba, de inibidor de bomba proton. Só que nesse caso, pessoal, eu não vou poder dar via oral. É um paciente que tem uma hemorragia. Esse paciente eu tenho que internar. Eu vou internar ele no pronto atendimento e eu vou passar inibidor de bomba proton endovenoso. E sim, a gente tem o omeprazol endovenoso. Então eu já vou fazer uma carga super alta de inibidor de bomba proton. O que eu vou fazer para o meu paciente? 80 miligramas de omeprazol endovenoso. Ok? Se eu faço o omeprazol, mas mesmo assim meu paciente ainda continua com sangrado intenso, o meu próximo passo é fazer um procedimento endoscópico. Eu vou ter que fazer uma videoendoscopia digestiva alta e através da videoendoscopia eu tenho procedimentos para frear esse sangrado ativo. Um dos procedimentos que eu posso fazer é eletrocoagulação, né? É um procedimento que vai coagular esse vaso. Eu posso fazer injeção de substâncias que vai permitir a cicatrização dessa úlcera que está sangrando, como, por exemplo, a colocação de adrenalina naquele local. Posso fazer a colocação de clips e ligadura de bandas. Ok?
Se por um acaso, com o tratamento endoscópico, mesmo assim ainda meu paciente continua sangrando no pronto atendimento, o próximo tratamento é fazer embolização por arteriografia. O que seria a embolização por arteriografia? Seria através de um serviço de hemodinâmica, naquele vaso onde está sangrando, eles vão colocar um êmbolo. Então, se eu coloco um êmbolo ali, o sangue não vai mais passar. Então, vai deixar de sangrar. Então, chama embolização por angiografia. Se mesmo assim, através de uma embolização por angiografia, meu paciente ainda continua sangrando, aí, pessoal, o tratamento é cirúrgico. Não tem o que fazer. Eu mando esse paciente para a cirurgia e o paciente vai fazer uma gastrectomia total ou subtotal com vagotomia. Ok? Então vamos lá, mais uma vez. Chegou o paciente com hemorragia digestiva alta para vocês, o que vocês têm que fazer? Estabilizar hemodinamicamente esse paciente. E a próxima pergunta é vocês se perguntarem: é uma hemorragia digestiva alta de causa varicosa ou não varicosa? Como é que vocês vão saberem? Através pela anamnese que vocês vão fazer e pelos sinais clínicos que o paciente está dando. Ok, me parece mais uma hemorragia digestiva alta de causa não varicosa. Primeira causa é úlcera gástrica. O que vocês vão fazer? Internar o paciente e vai meter um omeprazol endovenoso. Passou o omeprazol endovenoso, o paciente continua sangrando, já é um paciente candidato a procedimento endoscópico. O paciente vai fazer um procedimento endoscópico que pode ser eletrocoagulação, colocação de substância vasoconstrictora como adrenalina, ok? Se não melhorar, o paciente vai para procedimento mais invasivo, como embolização por angiografia, ou vai para cirurgia para fazer uma gastrectomia subtotal com vagotomia, ok? Então, pessoal, tranquilo, vai de boa na cabeça de vocês, passo a passo. Lembra que eu falei, eu vou optar por um tratamento menos invasivo, por um tratamento mais invasivo. Então, primeiro eu começo com o tratamento medicamentoso. Opa, não melhorou? Próximo passo, tratamento endoscópico. Não melhorou? Tratamento com embolização, porque isso você vai fazer o pessoal de hemodinâmica. Não melhorou com a embolização? Aí eu vou para cirurgia, ok? Agora, eu suspeito que meu paciente ele tem uma hemorragia digestiva alta, varicosa. Ah, e por que eu suspeito? Porque meu paciente informou que ele é alcoólatra. Ele faz uso abusivo de álcool. Então, eu suspeito que é uma hemorragia digestiva alta, como é que eu vou tratar? A mesma coisa. Primeiro, um tratamento medicamentoso. Então, eu tenho 3 procedimentos que eu posso fazer se leva eu a pensar que a causa da hemorragia digestiva que eu tenho é de causa varicosa, ou seja, por varizes esofágica. Eu posso fazer um tratamento oral, que é com terprilizina, octeopride ou somatostatina. O que são essas drogas? Essas drogas são vasoconstrictor esplênico, ok? Qual que é a função disso? Por que eu tenho que dar isso daí para o meu paciente? Pessoal, se eu faço uma vasoconstricção dos vasos esplênico do baço, vai diminuir o aporte de sangue que chega no fígado. Se chega menos sangue para o fígado, aquelas varizes esofágicas que estão formadas no esôfago vai sangrar menos, ok? Então, pensei em varizes esofágicas, meu primeiro tratamento é um tratamento medicamentoso. Eu tenho que dar um vasoconstrictor esplênico, terliprizina, octeotride ou somatostatina. Se mesmo assim o paciente ainda continua sangrando, vocês podem optar pelo tratamento endoscópico. No tratamento endoscópico, o procedimento que mais se utiliza é ligadura endoscópica com bandas elásticas. O que seria isso? Eu entro com o endoscópico pela boca do meu paciente, chego lá na região gástrica do paciente ou ali na região esofágica, eu vejo que tem essas varizes esofágicas, que são vasos imensos formados aqui na mucosa gástrica ou na mucosa esofágica. E o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma banda elástica, vou colocar um elástico nessa variz, nesse vaso. Por quê? Se eu coloco um vaso, né, eu enrolo esse vaso sanguíneo, eu vou diminuir o aporte de sangue que chega aqui. O que vai acontecer? Vai necrosar. Hipofluxo, hipóxia, necrose, certo? Então eu coloco uma banda elástica, vou apertar esse elástico com força e essa hemorragia vai cessar. É o famoso torniquete, que vocês vão aprender em trauma, é como se fosse um torniquete, mas aqui na região da mucosa gástrica. Eu coloco um elástico que vai gerar um hipofluxo, hipóxia, necrose. Então vai deixar de sangrar. Se mesmo assim, ainda o paciente ele continua sangrando, o meu próximo tratamento seria um taponamento com sonda balão. E atenção, pessoal, que esse taponamento com sonda balão é pergunta de exame do Dr. Rei, ok? Fiquem atentos com isso, porque ele ama perguntar isso. Taponamento com a sonda balão se utiliza a sonda de Blackmore. O que seria isso? Calma que eu trouxe o desenho aqui fácil para vocês entenderem, para não ficar
memória. É como se fosse uma sonda vesical, ok? Aquela sonda que você coloca na uretra do paciente, como se fosse isso. Mas vai ser por via oral. É uma sonda, pessoal, que ele tem dois balões. Um balão esofágico e um balão gástrico. Então, eu coloco a sonda pelo nariz do meu paciente e eu vou insuflar esse balão. Com o que eu vou insuflar? Normalmente com água destilada. O que vai acontecer? Esses balões eles vão se pegar tanto na mucosa esofágica como na mucosa gástrica. O que vai acontecer? Se tem varizes aqui, se tem vaso, eu estou estancando esse sangue. Então, eu vou permitir a cicatrização dele. Normalmente, esse paciente fica com essa sonda, com esse balão de Blackmore, por 48 horas. Após 24 horas, eu vou desinsuflar o balão esofágico. Então, eu desinsuflo primeiro o balão esofágico. E depois de 24 horas depois, eu vou desinsuflar o balão gástrico. E com isso, eu consigo normalmente ter uma resposta terapêutica boa para a hemorragia digestiva alta de causa varicosa. Mas se mesmo assim vocês passam a sonda de Blackmore e o paciente continua sangrando, qual seria a próxima alternativa vocês fazerem? Seria, pessoal, vocês colocarem um stent intrahepático ou fazer uma derivação porta sistêmica. O que significa isso? Através da veia porta, é feita através né, normalmente é um radiologista que faz, um radiologista intervencionista que fala, ele entra por via endoscópica, né, por via endoscópica com stent, e esse stent é colocado na veia porta, permitindo aumentar o fluxo sanguíneo. Então, isso daí eu vou fazer uma derivação porto-sistêmica, ok? Eu vou mandar mais sangue ali para a veia hepática através de uma prótese, porque como eu tenho uma hipertensão portal, todos os vasos ali estão comprimidos. Então, o que eu faço? Eu coloco uma prótese, eu aumento a luz desse vaso, permitindo que o sangue vai pela veia hepática e rapidinho volta para a veia cava. Entendeu? Não vai ficar apertado, não vai gerar ali um aumento de pressão endostática. Ok? Então, novamente, se eu penso que o meu paciente tem uma hemorragia digestiva alta de causa varicose, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tratamento farmacológico. Com o quê? Com terlipressina, octeotride ou somatostatina. Esses medicamentos têm função de vasoconstricção hepática. Ah, o paciente não melhorou? Tratamento endoscópico. O que eu vou fazer no tratamento endoscópico? Colocação de bandas elásticas. É como se fosse colocar uma xuxinha de cabelo ali em volta daquele vaso, que vai gerar uma necrose do vaso e eu vou diminuir o sangrado. O paciente não responde, vai colocar o taponamento com sonda balão, que é a sonda de Blackmore. Se mesmo assim o paciente não responde, vai para tratamento mais invasivo, que é o stent intrahepático ou derivação porto-sistêmica. Ok? São sinônimos. A função desse stent é diminuir a pressão portal. Perfeito, pessoal? Então, esses são os nossos tratamentos que a gente tem para hemorragia digestiva alta. Pegou o paciente com hemorragia digestiva alta, o que vocês têm que saber? Fazer. Primeiro, estabilizar o paciente hemodinamicamente. Uma vez que você estabilizou, vocês têm que formular na cabeça de vocês se se trata de uma hemorragia digestiva alta de causa varicosa ou não varicosa. E como vocês vão saber disso? Através da anamnese que vocês estão fazendo e dos sinais clínicos. E uma vez disso, vocês vão definir a conduta. Ah, eu tenho que pedir já um tratamento endoscópico, porque esse paciente provavelmente tem uma varize esofágica sangrante, então já tem que solicitar. Ok? Já vai pedir um laboratório para o paciente, vai ver o grupo sanguíneo, vai verificar o valor da hemoglobina, se tem critério de transfusão ou não. Tudo isso é conduta de vocês, como médico generalista, amanhã na porta do pronto atendimento. Ok? Show, pessoal? Esse é o nosso casinho agora de hemorragia digestiva alta, para a gente pensar um pouco, sair um pouco da parte teórica, tá? Então vamos imaginar que esse paciente aqui chega para vocês, eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem. Bem, pessoal, vamos ler um pouco junto esse caso clínico e aí a gente vai resolve esse caso clínico junto para sair um pouco da parte teórica.
Então, se trata de uma paciente feminina de 43 anos, com antecedentes de artrite reumatoide e uso de diclofenaco de 75 miligramas, que consulta a guarda por referir 5, pessoal, me saiu mal aqui, tá? Desculpa. 5 episódios de vômitos com sangue, com 2 dias de evolução, associado a dor epigástrico. Ao momento do exame físico, a paciente apresenta uma TA de 110 por 90, satura 98% em ar ambiente e uma frequência cardíaca de 97 batimentos por minuto. Apresenta uma desidratação leve, está anictérica, acianótica, neurológico sem alteração, a nível abdominal, abdômen plano, depressivo, com dor à palpação na região epigástrica, sem reação peritoneal e na parte das extremidades, que são dos membros inferiores, sem edemas. De acordo disso, qual que é o nosso diagnóstico presuntivo e etiológico? Pessoal, frente a isso, eu estou frente a um quadro de hemorragia digestiva alta, né? O paciente já refere para mim vômito com sangue, então já tem ali o quadro de hematemese, certo? Qual que é a causa que me leva a pensar que essa paciente tem essa hemorragia digestiva alta? Provavelmente essa paciente deve ter uma úlcera péptica ali sangrante. É uma paciente que tem como antecedentes artrite reumatoide e faz uso de anti-inflamatórios, faz uso de diclofenaco. Lembra que o diclofenaco e o corticoide têm efeito antiprostaglandinas. E por ter efeito antiprostaglandinas, são pacientes com fator de risco para desenvolver úlcera péptica. Uma das complicações da úlcera péptica é o quê? Hemorragia digestiva alta, ok? Qual que é a minha conduta médica inicial frente a esse paciente? Então, receber esse paciente para o guarda, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um exame físico no meu paciente bem detalhado, para ver se meu paciente tem sinais de inestabilidade hemodinâmica ou não. Então, vou tomar a pressão arterial do meu paciente, vou verificar o enchimento capilar dele, se ele tem alteração de sensório ou não, frequência cardíaca, vou fazer a palpação abdominal, para verificar se o meu paciente tem reação peritoneal ou não. E após isso, eu vou partir para a anamnese. Dona Maria, faz quanto tempo que a senhora está com essa dor epigástrico? Os vômitos aconteceram a partir de quando? Faz quantos dias que a senhora teve esse vômito? Quantos episódios de vômitos com sangue a senhora teve? É a primeira vez que te passa isso? Quais são as medicações que a senhora usa? A senhora faz uso de anticoagulante? Faz uso somente de anti-inflamatório? Tem antecedentes na família para câncer gástrico, câncer esofágico? Tudo isso eu tenho que plantear durante minha anamnese. Toma álcool, tem vômitos à repetição, ok? Então, tudo isso daí faz parte da minha anamnese. Uma vez feito isso, uma vez feito o exame físico, o que eu tenho que perguntar para mim mesmo? Duas perguntas. O paciente está estável ou está inestável? Nesse caso, meu paciente está estável. Então, ok. Eu posso manter meu paciente ali no meu piso de enfermaria mesmo, ou ali mesmo na sala de internação. E a primeira coisa que eu vou iniciar na minha paciente é pedir para a enfermeira colocar uma via periférica. Vamos coletar um laboratório nessa paciente. Vou pedir hemograma, coagulograma, ureia, creatinina. Vou pedir grupo e fator RH, né? Uma vez antes de ter consultado a minha paciente, se caso necessite efetuar a transfusão de sangue, se ela dá autorização para realizar esse tipo de procedimento. E eu vou expandir a minha paciente ali com cristalóide, ok? Pedir o laboratório. Se a minha hemoglobina estiver abaixo de 7 ou a minha plaqueta estiver abaixo de 50 mil, já é uma paciente candidata a efetuar uma transfusão de sangue. Se caso os valores estão maior que 7 e minha hemoglobina está maior e minha plaqueta está maior que 50 mil, ainda a gente não precisa transfundir. Ainda. Isso não quer dizer que a gente vai ter que transfundir nas próximas horas ou no dia anterior, porque a gente não sabe se essa paciente vai seguir sangrando ou não. Então, fiz isso. Agora sim eu vou partir para minha segunda pergunta. Essa paciente, ela tem uma hemorragia digestiva alta, varicosa ou não varicosa? Nesse caso é não varicosa, certo? Por quê? Pelo exame físico, pela anamnese, pelo antecedente da minha paciente, leva eu a pensar que ela deve ter uma úlcera péptica ali, que está sangrando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com essa paciente é administrar inibidor de bomba proton endovenoso, omeprazol. Fiz isso, minha paciente não melhorou, continua sangrando, tratamento endoscópico. Posso fazer eletrocoagulação, posso colocar clips, posso fazer colocação de bandas elásticas, ok? Se através disso meu paciente ainda continua sangrando, vai fazer embolização por arteriografia, que é um procedimento mais invasivo. E se não responde, meu paciente vai diretamente para tratamento cirúrgico, que é a gastrectomia subtotal com vagotomia. Ok? Perfeito, pessoal?
Então, isso é um quadro de hemorragia digestiva alta. Quais complicações que minha paciente pode ter? Se a minha paciente ela não é tratada rapidamente, ela pode fazer um quadro de choque hipovolêmico, pode vir a óbito. Ou essa úlcera péptica que ela tem pode perfurar e fazer um quadro de peritonite. Certo? Então, isso daí são as complicações que meu paciente pode apresentar diante de uma úlcera péptica que se complicou com uma hemorragia digestiva alta. Ok? Então, lembra, frente a um quadro de hemorragia digestiva alta, a primeira coisa que você tem que saber é se esse paciente está instável ou está inestável, para vocês compensarem ele, e depois vocês têm que pensar se trata de uma hemorragia digestiva alta varicosa ou não varicosa. E quem vai aportar para vocês isso é através da anamnese do exame físico. Se esse caso clínico, por exemplo, fosse de um paciente que ele era alcoólatra, ele chega na guarda, ele está ictérico, tem ascites, opa, leva a suspeitar que eu estou frente a um paciente cirrótico. Então vai mudar totalmente minha conduta terapêutica. Eu vou dar omeprazol? Sim, eu vou dar omeprazol também. Porque isso aí não quer dizer que o meu paciente alcoólico também não tem uma úlcera gástrica. Então eu vou dar omeprazol. Só que se eu chego a confirmar que meu paciente tem varizes esofágica, ou eu já tenho um estudo prévio que aponta isso, eu tenho que. Qual droga que eu tenho que dar para o meu paciente? Um vasoconstrictor esplênico. Então, eu posso fazer uma terliprisina, uma octeutride, uma somatostatina, que vai fazer o quê? Vai fazer uma vasoconstricção esplênica, eu vou diminuir o aporte de sangue que passa pelo baço e, consequentemente, passa pelo fígado. Então, eu diminuo o sangrado. Ok? Se não melhora, vai para tratamento endoscópico, que é com bandas elásticas. Se não melhora, eu posso colocar a sonda balão, que é a sonda de Blackmore pelo nariz. Ok? E se não melhora, aí o tratamento já é cirúrgico. Perfeito, pessoal? Então, esse é mais ou menos o macete e o raciocínio que a gente deve ter frente ao paciente com hemorragia digestiva alta. Nosso próximo e último tema, hemorragia digestiva baixa. Que também vocês vão ver aí no internato de vocês, AT-DB, ok? O que seria a hemorragia digestiva baixa? Pessoal, hemorragia digestiva baixa é aquela hemorragia digestiva que vai acontecer por qualquer tipo de lesão que está abaixo do ângulo de 3 até o ânus, ok? Então, qualquer lesão que tenha naquela parte, jejuno, ilho, cólon ascendente, colo descendente, colo transverso, recto, tudo isso vai ser considerado hemorragia digestiva baixa. Ok? A maioria dos casos da hemorragia digestiva baixa, pessoal, é autolimitada. Então, normalmente, quando chega para a gente paciente desse na guarda, a gente normalmente a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Não quer dizer que a gente não vai vigiar o paciente, mas a gente fica um pouco mais tranquilo, porque normalmente é uma hemorragia que se autolimita. Ok? Quais são as causas de hemorragias digestiva baixa? A principal delas, pessoal, que é muito comum na guarda, é hemorroides. Seja hemorroides interna ou hemorroides externas, hemorroides é um aumento do plexo hemorroidal. Então, são vasos sanguíneos ali que se rompem e o paciente sangra. Então, o paciente vai consultar a guarda falando, doutor, eu tô fazendo cocô com sangue. Ele vai falar isso daí para vocês. Então, leva a pensar que, opa, vamos começar pelas causas mais comuns. Ah, eu vou pensar diretamente no câncer de colo, tá? Pode ser. Mas se é um paciente jovem, então vamos por causas mais comuns. Pode ser uma hemorroide, é o mais comum hoje na população em geral, entendeu? Então, tem que revisar a região anal do paciente. Vamos ver se tem uma hemorroides ali. Então, dentro das causas, hemorroides, lesão traumática no retal, principalmente por pacientes que têm condutas sexuais, às vezes faz fissura anal ali naquela região. Paciente com diverticulose, cuidado, diverticulose, não estou falando de diverticulites, ok? Normalmente, paciente com diverticulose tem mais tendência a sangrado. Não quer dizer que a diverticulites não vai ter. O paciente também pode apresentar, mas não é tão comum. Ok? Pode ser por pólipos hemorrágicos, angiodisplasia do cólon. O que seria angiodisplasia do cólon? Angiodisplasia de cólon a gente vai ver muito mais em ancianos, em pacientes mais velhos. São dilatações de pequenos vasos submucosos, que ali na região gástrica ela adota um aspecto de aranha vascular, que é chamado, né? Então ela forma vários vasos pequenos e como esses vasos eles são muito débeis, acaba gerando sangrado, ok? Isso é muito comum no idoso. Tem pacientes que às vezes tem estenose da válvula aórtica associado a sangramento digestivo baixo. Quando a gente está frente a isso, a gente fala que é síndrome de Reid, ok? Vocês vão ver isso daí no apunte do Dr. Rey. Eu menciono isso porque eu vi pergunta de exame dele anterior frente a isso. O que seria a síndrome de Reid? Igual, pessoal, eu coloquei isso aí no apunte, tá? Fica tranquilo. Síndrome de Reid é aquele paciente que tem uma angiodisplasia de cólon, ou seja, uma hemorragia digestiva baixa, associada a uma estenose aórtica.
Como eu tenho uma estenose da válvula aórtica, eu estou aumentando todo o sangue na minha periferia, né? Porque o sangue está demorando para sair para essa válvula aórtica. Então, imagina, o vaso sanguíneo lá no intestino, ele está tendo que aguentar mais sangue, porque ele está com dificuldade de chegar até o coração. Então, começa a formar vasos colaterais que têm tendência a sangrar. Isso se chama síndrome de Raynaud. É mais comum no idoso, ok? Outra causa, neoplasia coloretal, então câncer de colo ou câncer de reto, colites ulcerosa, colites isquêmica, diverticulite de Meckel e transtorno da coagulação. Ok? Tudo isso são casos de hemorragia digestiva baixa. Lembra delas, decore, porque sempre entra como pergunta de exame, tanto no escrito como no oral. Pessoal, isso aqui são algumas imagens que eu trouxe para vocês verem quais são as possíveis causas de hemorragia digestiva baixa, tá? Essa primeira imagem aqui é um intestino que tem divertículos. Isso aqui é uma diverticulose. Toma cuidado que uma coisa é diverticulites, que é a inflamação do divertículo, e uma coisa é diverticulose, que são pacientes que já têm essa formação, né? São invaginações do intestino. Como vocês podem ver, aqui na capa superficial do intestino, ó, eu tenho vários vasinhos pequenos. Então, quando meu paciente ele é propenso a formar diverticulose, esses vasos acabam afundando junto. Então, o paciente tem tendência ao sangrado, ok? Isso daqui é uma angiodisplasia de cólon, desculpa. Isso daqui é uma angiodisplasia de cólon. Como eu falei para vocês, são dilatações de pequenos vasos na submucosa, que ele assume um aspecto de aranha vascular. Tá vendo? É como se fosse aquelas aranhas com perninhas. Se denomina aranha vascular. São vasos débeis que têm tendência ao sangrado. E ele é mais comum em pacientes maiores de 65 anos. Ok? E a causa mais comum de hemorragia digestiva alta, no pronto atendimento, que leva a gente, como médico generalista, a revisar a região anal, são as hemorroides, ok? Isso aqui, no caso, é uma hemorroides externa, que eu tenho um plicoma anal, e aqui eu tenho hemorroides externa. A hemorroides externa, por ter vasos aqui que se comprime, ela pode estourar e gerar sangrado, ok? Qual que é a manifestação clínica do meu paciente? Meu paciente ele vai consultar por proctorragia, que pode estar acompanhado de matéria fecal ou não, ou hematoquécia, tá? São sinônimos. Proctorragia e hematoquécia são sinônimos. É paciente que consulta por sangramento anal, que pode estar acompanhado das fezes ou não. Fiquem atentos que em casos muito severos, onde o paciente tem um sangrado muito intenso, o paciente pode apresentar critério de inestabilidade hemodinâmica, taquicardia, hipotensão, choque hipovolêmico, diaforese, palidez. Tudo isso daí para vocês no exame físico deve acionar, opa, meu paciente tem uma hemorragia digestiva baixa e está com inestabilidade hemodinâmica. Esse paciente vocês têm que correr com eles, tá? Senão esse paciente vai falecer. Choque hipovolêmico mata. Interna o paciente, já vai colocar duas vias periféricas, vai administrar solução fisiológica, vai verificar se tem critério para transfundir de sangue ou não. Quando que eu transfundo? Quando eu tenho uma hemoglobina abaixo de 7 e quando eu tenho uma plaquetas menor de 50 mil com presença de sangrado ativo. Nesse paciente já é candidato a fazer uma transfusão de sangue. Ok? Perfeito. Vou fazer a semiologia, anamnésia. Seu Antônio, há quanto tempo que o senhor apresenta esse sangrado anal? Dói quando o senhor vai ao banheiro? O senhor tem relações sexuais anais? Tudo isso aí, pessoal, faz parte da anamnese do paciente com sangramento anal. E toma cuidado, porque isso aí é muito comum, tá? Já cheguei a pegar paciente no pronto atendimento que às vezes fica com vergonha. Foi uma vez uma senhora que passou comigo com uma hemorragia digestiva baixa e a senhora teve vergonha de dizer que teve relação anal. Entendeu? Por ter medo do julgamento, o que for, isso faz parte da anamnese e a gente deve efetuar, ok? Se o paciente se sentir ofendido ou não, é algo que depois vocês têm que conversar, explicar para eles que faz parte da conduta médica, mas deve perguntar isso, ok? Perfeito. E dentro da semiologia, além da anamnese, faz parte também de a gente fazer a inspeção da região anal e o tacto retal. Por quê? Porque às vezes o sangramento está lá dentro, não está por fora. Então, se vocês colocam a luva normalmente branca, né? Vocês fazem o tacto retal, vocês tiram e vai dar normalmente a gente fala que é dedo de guante positivo, que o dedo da luva, né? A parte do dedo da luva ali branquinha, vai sair toda vermelha. Isso já fala para vocês que vocês estão frente a um sangrado ativo. Ok? Metodologia de estudo, laboratório completo que eu vou pedir, até porque eu tenho que ver se meu paciente é candidato para receber transfusão ou não. Pessoal, aqui me saiu errado, saiu otoscopia. Otoscopia para ver o ouvido, tá? Desculpa, é anoscopia. Releve isso, por favor. Então, a gente vai fazer a anoscopia, que a gente vai descartar se o paciente ele tem hemorroides, ou tem fissura anal, ou tem alguma massa anal ali que me leva a suspeitar de câncer.
Posso solicitar uma endoscopia digestiva alta, se caso eu suspeito que essa proctorragia é devida a uma hemorragia digestiva alta e não baixa. Lembra que eu falei para vocês que o paciente com hemorragia digestiva alta, poucas vezes, mais ou menos em torno de 15% dos pacientes, podem apresentar proctorragia. Então, não é porque o paciente tem proctorragia que eu estou frente a uma hemorragia digestiva alta, baixa, entendeu? Às vezes o paciente tem uma hemorragia digestiva alta, está lá em cima, só que o sangrado é tão massivo que não deu tempo ainda das bactérias decompor esse sangramento. Por isso que o paciente tem quadro de hematoquécia, de proctorragia ali. Então, eu posso solicitar endoscopia digestiva alta se eu tiver dúvida que eu estou frente a um sangrado de hemorragia digestiva alta, ok? Agora, se vocês suspeitam que realmente o sangrado é de causa intestinal, hemorragia digestiva alta, aí o exame gold standard para vocês fazerem é a videocolonoscopia. Então, o paciente vai fazer baixa sedação, entra ali com a sonda na região anal do paciente, vai transcorrer todo o colo ali do paciente buscando algum tipo de lesão. Se é algum pólipo sangrante, se o paciente tem uma angiodisplasia, né, que vai verificar aquele vaso no formato de aranha vascular. Então, através da videocolonoscopia, eu consigo diagnosticar o que o meu paciente possui. Ok? Como que eu trato meu paciente? Primeiro, estabilização hemodinâmica, né? Vocês vão ter que verificar se o paciente de vocês tem critério de inestabilidade ou não. Se for candidato à transfusão, vocês vão transfundir. Antes disso, vocês já vão colocar 2 veias periféricas e administrar o cristalóide, ok? E tratar a causa, pessoal. Não tem o que fazer. Se o paciente tem pólipo, vamos fazer uma polipectomia, vamos tirar o pólipo. Se a causa do paciente é uma hemorroides externa, vamos tratar a hemorroides externa. Não leva ao caso, pessoal. Não vou explicar para vocês como é que trata hemorroides aqui, porque não tem isso no livro do Dr. Rein, não está no cronograma, e é um assunto que vocês vão ver em cirurgia. Na área de proctocolonologia, vocês vão estudar essa parte de hemorroides e de tratamento, ok? Então não venha ao caso vocês se abrirem disso daí agora. Mas se é hemorroide, a gente trata hemorroide. Se é uma angiodisplasia do colo, a gente vai tratar a angiodisplasia do colo. Se meu paciente tem uma diverticulose ali muito sangrante, a gente também vai fazer o tratamento desse divertículo, ok? E se independente disso, o meu paciente ele continua sangrando e ele apresenta inestabilidade hemodinâmica, aí, pessoal, não tem jeito. Esse paciente ele vai ter que fazer uma arteriografia ou uma cirurgia. Muitas vezes, quando os cirurgiões não conseguem descobrir a causa desse sangramento de hemorragia digestiva alta, vai fazer o quê? Vai fazer uma hemicolectomia total. Vai arrancar todo o colo do paciente. E aí o paciente deixa de sangrar. Ok? Então lembra, hemorragia digestiva alta, primeiro eu estabilizo o meu paciente. Uma vez que eu estabilizo, eu tenho que tratar a causa. Se caso o paciente de vocês segue sangrando e tem inestabilidade hemodinâmica, o tratamento é arteriografia ou cirurgia. Perfeito? Pessoal, hemorragia digestiva baixa não é um tema muito tomado, porque não é muito comum quanto hemorragia digestiva alta. Assim, que se forem para vocês selecionarem tema a estudar, eu sei que quinto ano é muita matéria, dê preferência para ler bem e saber bem hemorragia digestiva alta. Ok? Bem, pessoal, nosso tema a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm o número do meu telefone, a gente entra em contato. Ok? Muito obrigado.